Bom, gente, boa tarde a todos. Hoje a gente vai entrar no módulo de andrologia. E aí o Otávio pediu para eu falar, né, sobre o guideline de disfunção erétil. Na verdade, a aula está um pouco mais completa, porque eu fiz uma aula mesmo, com algumas questões conceituais, mas com as condutas baseadas todas no guideline. Então, qual que é a definição de disfunção erétil? É quando o paciente relata uma incapacidade de obter ou de manter uma ereção. Às vezes ele até tem a ereção inicial e não consegue manter por tempo suficiente para ter uma relação satisfatória. É muito importante, está muito em voga hoje a questão de se dar uma atenção à disfunção erétil, não apenas como uma doença isolada, né, mas como sintomas de outros distúrbios que a gente vai ver durante o decorrer da aula, que têm fatores de risco semelhantes ou iguais, na verdade, e que acaba ela sendo um dos sintomas de outras doenças sistêmicas e acaba tendo necessidade de tratar essas doenças antes da disfunção erétil mesmo. E que é uma doença que leva a um importante impacto, né, na qualidade de vida do paciente e também do casal, de uma forma geral. Bom, em relação à epidemiologia, com certeza os estudos são apenas a ponta do iceberg, mas estimamos que mais de 100 milhões de homens no mundo têm algum grau de disfunção erétil. Na verdade, acho que esse número é muito maior. O estudo mais detalhado sobre epidemiologia é antigo, desde a época de 90, foi esse estudo MMAS, que estimou que a prevalência na população de 40 a 70 anos é em torno de 52% dos homens, ou seja, mais da metade, né, dessa população tem algum grau de disfunção erétil, sendo a porcentagem maior de disfunção moderada e leve, né? E esse mesmo estudo relatou que tanto a incidência quanto a prevalência, ela tem uma relação com o aumento da idade, ou seja, quando há um aumento da idade, há um aumento da prevalência. Chegando, a gente observa nesse outro gráfico aqui, um aumento de até 70% de prevalência, né, nessa mesma população, aos 70 anos de idade. E que ocorre tanto o aumento da prevalência e incidência, como o aumento da proporção de casos graves e moderados. A incidência, ela também aumenta com a idade, com 40 anos, por exemplo, em torno de 12 para cada 100 mil habitantes, e com 70 anos, com 60 anos, é em torno de 47 para cada 1.000 habitantes, na verdade. Bom, em termos de epidemiologia, é isso aqui. Para entendermos, então, um pouco da disfunção erétil, é preciso entender a fisiologia, né? Como é que ocorre o estímulo para ocorrer a ereção. E os fatores que alteram esse estímulo, que alteram essa via fisiológica normal, são os fatores de risco, são as causas de disfunção erétil. Então, a fisiologia depende, obviamente, de um estímulo sexual, e esse estímulo pode ser um estímulo tátil, um estímulo psicológico, enfim. Esse estímulo gera toda a sua aferência que vai a nível cortical ser processada e retorna, né, a nível de S2 e S4, complexo pélvico, com neurotransmissor acetilcolina, vai estimular ao relaxamento daqueles sinusoides, e ao estimular o relaxamento do sinusoide, vai aumentar esse aumento da concentração de óxido nítrico local, que por sua vez perpetua esse relaxamento, levando a um relaxamento sinusoidal, aumento do fluxo arterial e a tumescência. Para que essa tumescência seja concreta e possível de ter uma relação sexual, é necessário que o bloqueio venoso, o retorno venoso seja cessado, né? E aí ocorre normalmente, fisiologicamente, esse bloqueio venoso com aumento da pressão intracavernosa e, portanto, a ereção. Então, de vermelho, todos esses fatores que em algum momento alteram esse processo fisiológico de ereção podem levar à disfunção erétil. Como, por exemplo, aqui, a questão psicológica em relação ao estímulo sexual, a questão hormonal também, as questões neuropáticas em relação às neuropatias, né, que eu vou citar posteriormente, questão vascular, a doença veno-oclusiva, né, que impede que haja esse bloqueio venoso e, portanto, que haja a ereção. Em relação à fisiopatologia, podemos colocar aqui também a etiologia, a causa, de uma forma geral. Ela, didaticamente, ela é dividida em causas psicogênica, orgânica e mista. O guideline desse 2020, ele muda um pouquinho essa definição, mas eu mantive, enfim, mas ele muda a questão psicogênica, na verdade ele não muda, ele recomenda chamar de psicogênica primária e orgânica primária apenas. Não existe causa mista.
porque, teoricamente, todas as causas existem, sim, um componente psicogênico e um componente orgânico, sendo um ou outro predominante, né? Então, teoricamente, pelo esse guideline novo, todas são mistas, na verdade, né? Com psicogênico primário ou orgânico primário. As causas psicogênicas, elas podem ser a única causadora da disfunção erétil, ou ela pode estar, como eu falei, associada, perpetuando essa disfunção erétil que se inicializou por algum fator orgânico. Ela pode ocorrer de forma generalizada em pacientes com alguns transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, enfim, quadros psiquiátricos, psicológicos mais severos. Ou com causa situacional, como conflito de relacionamento, algum momento da vida que o paciente esteja vivendo, uma questão de reconhecimento pessoal, enfim, uma questão situacional, que não necessariamente vai necessitar de algum tipo de tratamento específico. Além disso, a própria ansiedade de desempenho da pessoa, quando está iniciando, ou quando tem uma parceira geralmente mais experiente, enfim, isso pode também ser uma causa psicogênica de disfunção erétil, que também, no caso, entra como situacional, né? As causas orgânicas, essa divisão é muito didática, né? Assim, porque na prática a gente vai ver que tem muitas coisas juntas. Elas se dividem em causas vasculares, endócrinas, neurológicas, causas relacionadas ao uso de drogas e medicações e causas relacionadas a intervenções urológicas, que eu vou falar um pouquinho de cada um posteriormente. As causas orgânicas, a principal, a maior responsável, vamos dizer assim, seria as causas vasculogênicas, né? Em até 40% dos casos. O diabetes em até 30% dos casos. Medicações, 15%. Ou seja, só aqui a gente viu o quê? Um paciente idoso, ele geralmente, né, ou um paciente já com múltiplas comorbidades, ele vai ter algum grau de disfunção vasculogênica, ele pode ter diabetes, ele usa medicação. Então, é difícil ver um paciente que ele tem apenas um fator. Ele vai ter alguns fatores, né, causas neurológicas, que o próprio diabetes leva, neuropatia periférica, né, uso de drogas, que são medicações de uso habitual, às vezes, dele, que podem levar a isso. Então, você vai ver que o paciente ele tem múltiplas causas que levam, que se somam quando se fala em disfunção erétil. Então, mas didaticamente, a principal responsável é a causa vasculogênica. E se tratando de uma doença apenas, como principal causador é o diabetes. Só o diabetes por si, em torno de 30% dos casos de disfunção erétil. Mas a gente tem outras causas, né, que eu vou falar mais uma por uma de cada agora na sequência. Em relação aos fatores vasculares, eu acho assim, uma mensagem que talvez tem que ficar, talvez não, tem que ficar, é que a disfunção erétil, ela não necessariamente, não, como eu disse anteriormente, ela é uma doença isolada, ela na verdade, ela é considerada hoje, ela é tida como sintoma de múltiplas doenças. Por quê? Os fatores de risco da principal causa orgânica, que é a doença aterosclerótica, são hipertensão, dislipidemia, tabagismo, são os mesmos fatores de risco das outras doenças cardiovasculares que a gente conhece, né? As doenças coronarianas, as doenças cerebrais, as doenças periféricas. Então, os pacientes que têm disfunção erétil, ele tem, na grande maioria das vezes, esses mesmos fatores de risco para a doença aterosclerótica. Então, é um paciente com múltiplas comorbidades e outros riscos também, né, cardiovasculares, que a gente vai ver para frente. E a gente vê que a presença da disfunção erétil, ela aumenta o risco de efeitos cardiovasculares futuros. Esses efeitos incluem infarto, doença cerebrovascular e até mesmo morte. 56% dos homens que têm disfunção erétil, ele tem isquemia miocárdica no momento, talvez assintomático. E 75% dos pacientes que têm doença arterial coronariana sintomática têm disfunção erétil. Ou seja, essa relação é muito próxima. Doença cardiovascular, doença aterosclerótica e disfunção erétil. Alguns autores falam que um paciente que chega para você com disfunção erétil, essa disfunção erétil ela acontece mais ou menos 4 anos antes de um evento cardiológico futuro. Então, assim, um paciente hoje com disfunção erétil e a causa é orgânica e a causa é vascular, esse paciente provavelmente é um paciente de risco para doença cardiovascular daqui a alguns anos, né? Então, ele tem que ser visto essa parte, por isso que eu falei o enfoque de avaliar esse paciente como um todo. Bom, em relação às causas neurológicas, correspondem até 19% dos casos, podem ser por causas centrais, doença de Parkinson, demências, todas elas, doenças desmielinizantes, lesões cerebrais que incluem trauma, incluem tumores, lesões medulares também, tumores, traumas, e as doenças periféricas, né? As polineuropatias, principalmente diabética, alcoólica, o fator endócrino, incluindo aqui junto o diabetes, como eu falei, 75% dos homens que têm diabetes
tem algum grau de disfunção erétil. E é importante ter esse dado, por quê? Porque o paciente que tem um bom controle do diabetes, ele tem melhora da sua função sexual. Apenas com a correção da glicemia, você consegue já alguma melhora. A longo prazo, o efeito do diabetes é o aumento da glicemia, né, que é tóxica ali para o efeito vascular, vai causar no momento ali uma lesão vascular, né? E a longo prazo, cronicamente, já vai causar as polineuropatias diabéticas. Além disso, hipogonadismos, hipertiroidismo, e hipercortisolismo. As causas endócrinas, tirando o diabetes, né, são tidas como, por exemplo, hipogonadismo, são tidas como causas curáveis, principalmente em pacientes jovens. Então, se você tem um paciente e identificou uma causa como sendo hipogonadismo, provavelmente tratando essa causa, esse paciente vai melhorar a disfunção erétil. Drogas, né, e medicações de uma forma geral. O tabagismo, o álcool tanto o uso agudo como o uso crônico, drogas que agem no sistema nervoso central, como antidepressivos, principalmente os antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, ansiolíticos, todos estão relacionados. Antihipertensivos, então, é uma gama de pacientes que usam muito antihipertensivos. Os principais relacionados são os diuréticos, tiazídicos, principalmente, e os beta-bloqueadores. Os mais seguros em relação à disfunção erétil é o IECA e o BRA. Os bloqueadores androgênicos, que aí se inclui os análogos, né, que é utilizado, análogo do GNRH, que é utilizado no câncer de próstata, relacionado a algum tipo de intervenção, como a prostatectomia ou qualquer outra cirurgia pélvica que ocorre a lesão dos nervos plexo pélvico. Radioterapia também leva a essa lesão. Fatores anatômicos ou estruturais, né, que vão levar enfim, o paciente ao não reconhecimento, enfim, a perda da vontade, a vergonha, né, talvez. Aí as causas mais comuns são hipospad, epispad, micropênis, fimose, doença de Peyronie e o câncer de pênis. Então, a gente viu aqui que são, assim, uma gama de causas que são possíveis e muitas vezes elas estão presentes em mais de uma dessas causas, né? Rodrigo, só Então, uma coisa, rapidinho, você falou dos antihipertensivos, o IEC e o BRA são os que menos causam? Isso, o que mais causam diuréticos, tiazídicos e o beta-bloqueador. Uhum. Bom, aí um resumo de tudo que eu falei agora, que o guideline traz, a disfunção erétil é comum em todo mundo, ela compartilha fatores de risco comuns com doenças cardiovasculares, que a modificação do estilo de vida, exercícios regulares, diminuição do IMC, pode melhorar a função erétil, uma perda de até 10% do peso melhora até 2 pontos no IEF, em média, segundo os estudos, né? Então, tem efeito, sim, em melhorar a qualidade, melhorar o estilo de vida, né? Modificar o estilo de vida, melhor dizendo, que melhora a função erétil. Aquilo que eu falei no começo da aula e reiterei, que a disfunção erétil não desculpa, acho que eu que digitei isso aqui, acho que eu coloquei errado, não é uma doença, é um sintoma. Alguns pacientes podem não ser avaliados adequadamente ou não receber tratamento para aquela doença ou condição subjacente que pode estar causando a disfunção erétil. Então, aquele negócio que às vezes se trata a disfunção erétil com um sildenafil da vida lá, mas o que está causando a disfunção erétil desse paciente é a hiperglicemia dele, é a hipertensão descontrolada, é uma droga que ele está usando. A disfunção erétil é comum após a prostatectomia, independente da técnica, é comum após radioterapia e braquiterapia, e com o uso do ultrassom focal, né, e a crioterapia, essa pode ocorrer, mas em menor intensidade. Em relação ao diagnóstico, como qualquer outra doença, baseia-se na anamnese, o exame físico detalhado. Essa anamnese é muito importante, identificar todos esses fatores que eu falei anteriormente. Eu vou passar aqui, porque aqui fica mais fácil para já falar, para não ficar repetitivo. Então, pacientes com disfunção erétil, base-se uma história médica e psicossexual adequada, né? Nessa anamnese, é importante saber da história patológica pregressa, como eu falei, dos fatores de risco, de todos aqueles que a gente citou, uso de drogas, uso de medicações, tabagismo, etilismo, uso de... Enfim, todas aquelas causas que nós passamos, né? Tentar identificar, e passando por essas causas, você vai tentar identificar outros problemas sexuais além da disfunção erétil, que é o que a gente comentou anteriormente, né?
é aquela doença cardiovascular, aquela obesidade, enfim, aquele diabetes. Identificar as causas comuns de disfunção erétil, que são as mais comuns, psicogênica, né? E causas arteriogênicas. Identificar fatores de riscos reversíveis da disfunção erétil, como eu falei, obesidade, tabagismo, etilismo, coisas que você pode mudar e tem impacto nesse paciente. E acessar o estado psicossexual desse paciente, que muitas vezes é necessário o encaminhamento para psicoterapeuta. Além de uma anamnese voltada para a história patológica pregressa, é importante a história sexual do paciente. Como era o sexo antes, a função sexual antes, como é agora? Quanto tempo esse paciente tem disfunção erétil? É importante na história sexual você perguntar ao paciente se ele tem ereção quando se masturba, por exemplo. Às vezes o paciente não tem ereção só durante a relação, mas tem ereção com a masturbação. Tem ereção durante a noite. Por quê? Aí você afasta causas psicológicas, né? Ou aproxima essa causa como fator principal, na verdade. E feita essa anamnese, feito esse exame físico, a história detalhada, pode ser utilizado, como eu falei anteriormente aqui, os questionários, né? O IEF é o padrão ouro, ele contém 15 perguntas, tem o IEF-5, que é uma versão resumida. Esses questionários validados, eles passam por questões como a função erétil, o orgasmo, o desejo sexual, a satisfação sexual e a satisfação geral. E ele vai pontuar cada um desses domínios. E, de acordo com a pontuação, pode ser classificada em uma disfunção sem disfunção erétil leve, leve a moderada, moderada e grave. Na prática, o que eu vi outros comentários de pessoas que trabalham com isso é que não é utilizado para pesquisa, né? E o que se faz quando se faz essa anamnese da história sexual, passa por esses domínios aqui de função sexual, orgasmo, etc., como eu citei, e a partir daí você tem uma ideia do grau e da intensidade dessa disfunção erétil. O exame físico avaliar deformidades penianas, doenças prostáticas, sinais de hipogonadismo, abordar também, né, avaliar o sistema neurológico e cardiovascular, se possível, e, posteriormente, os testes laboratoriais. O que é recomendado pelo guideline? Um perfil lipídico completo, colesterol, etc. Glicemia, se não foi avaliado nos últimos 12 meses, que pode ser por hemoglobina glicada ou por glicemia de jejum, e a testosterona total apenas. Ele fala que, se disponível e se necessário, pode-se utilizar a testosterona biodisponível livre, que na verdade é um cálculo, né? Que você vai depender do SHBG, da albumina, e se faz um cálculo da testosterona livre e biodisponível. Pode ajudar, mas assim, não é necessário, só a testosterona já é o suficiente pelo guideline. Bom, e avaliação psicológica, quando se identifica, esse paciente precisa, principalmente de pacientes mais jovens, às vezes ele não acredita que ele não tenha um problema orgânico, e aí eu acho que a avaliação psicológica seria ideal para esse paciente. E ela se faz necessária na maioria das vezes, né? Apesar de não, na prática, parece que os pacientes não aceitam muito bem isso. Bom, em relação às orientações do guideline, todos têm grau de recomendação forte. Tudo isso que eu falei, que é a história sexual e médica, questionários validados, exame físico, os testes laboratoriais que eu falei. E um detalhe aqui, também com grau de recomendação forte, os exames específicos, né? Então, o perfil básico de avaliação dos pacientes é até aqui. Casos específicos, eu vou lançar a mão de outros exames. Que, assim, vendo e lendo sobre isso aqui, ou tendo opinião em outros webinários que eu tinha assistido sobre isso, na prática ninguém usa muito nada disso. Por exemplo, esse RigiScan é um teste de rigidez peniana noturna. Ele coloca um aparelho que ele mede a tensão do corpo cavernoso durante a noite, por 2 noites, de preferência não consecutivas. E se esse paciente teve rigidez, né, ou aumento da circunferência, consequentemente rigidez, maior que 60% do possível, por mais de 10 minutos, e pelo menos 2 durante a noite, ele tem uma função normal. Então, isso aqui fala basicamente para provar ao paciente que ele não tem nenhuma disfunção orgânica, que a causa dele é basicamente psicológica. Nunca eu tinha ouvido falar, não sei, do guideline, acho que nem no livro, eu acho que não tinha lembrança de ter lido dele, mas enfim, ele está no guideline. Outros estudos vasculares, como a injeção intracavernosa de drogas vasoativas, que é o TEF, né, teste fármaco induzido,
Você vai aplicar uma droga vasoativa no corpo cavernoso, esperar depois de uns 10 minutos que haja ereção. O que está acessando? Estou acessando o status vascular desse paciente. Se esse paciente tem ereção com a droga, é sinal de que toda a resposta fisiológica normal e vascular dele está normal. Então, esse paciente não tem nenhuma alteração vascular. O ultrassonografia Doppler do pênis basicamente tem a mesma função. Eu vou avaliar o grau, o pico sistólico, o pico na diástole, o grau de resistência, e através de alguns parâmetros de normalidade, vou definir que esse paciente não tem nenhuma alteração vascular ou que tenha. A cavernosografia ou cavernosometria e a arteriografia é basicamente pacientes que tiveram história de trauma e que vão ser submetidos a uma cirurgia de revascularização peniana, e aí eu tenho que achar primeiramente essa estenose, essa lesão na artéria, e descartar também uma lesão, um distúrbio veno-oclusivo, antes de operar esse paciente, porque aí não adianta se tiver o distúrbio veno-oclusivo. Estudos neurológicos, sempre que necessário. Estudos endocrinológicos, né? Você vai fazer aquela avaliação básica inicial e pode ser necessário outros, como prolactina, testosterona, TSH, T4, T3, cortisol, enfim, dependendo do que tiver alterado, pode ser encaminhado ao endócrino também. E avaliação psicodiagnóstica especializada. Então, assim, na prática, você consegue ter essas ideias do status vascular do paciente, perguntando aquelas coisas na anamnese. Se o paciente tem ereção noturna, se o paciente tem ereção com a masturbação, ele não tem causa, né, orgânica, né? Ele tem uma causa provavelmente psicológica. Então, não necessariamente é preciso ser feito esses exames. Eu ouvi uma vez o Sidney Green falando que às vezes você usa de fazer, por exemplo, um Doppler para provar para o paciente que ele não tem nada orgânico e que a causa dele é psicológica, porque é difícil a aceitação da causa psicológica como uma causa, né? Bom, em relação ao tratamento, vou passar pelo algoritmo e depois passar pelas as opções de tratamento que o guideline traz. Uma questão interessante que eu achei nesse guideline é que ele mudou um pouco em relação ao de 2018, pelo menos é o que eu tinha visto, né? Porque a abordagem era por terapia primária, secundária e terciária. Então, como para terapia primária, você tinha as drogas orais e aconselhamento psicossexual. E segunda linha, a injeção, dispositivo a vácuo, o Prostadil, e terceira linha, a prótese. E aí ele coloca hoje tudo numa mesma linha de tratamento, obviamente dependendo das necessidades do paciente, expectativas do paciente, e que pode ser oferecido logo de primeira linha, por exemplo, uma injeção intracavernosa. Não necessariamente o paciente tem que ser refratário à terapia oral para ser indicado logo de início. E uma outra coisa é a entrada, né, da terapia de choque, com ondas de choque, desculpa, de baixa intensidade, que ela entra no guideline. Também vou falar depois um pouquinho dela. Mas então, antes de qualquer sugestão terapêutica, é importante identificar as necessidades do paciente e as expectativas. Às vezes a necessidade dele é ter relação uma vez por mês, 2 vezes por mês. Às vezes a expectativa dele um paciente de 70 anos, ele quer retornar quando ele tinha 30. E você sabe que não vai ter nem com melhor medicação. Por exemplo, o paciente ele quer, para ele a disfunção erétil é ter relação todos os dias, ou dia sim, dia não. O paciente de 70 anos vai ser difícil. Então, às vezes ele consegue 1, 2 por semana, e para ele não está satisfeito. Então, a expectativa dele é diferente da sua. Então, tem que alinhar essas expectativas do que o paciente quer, e orientar, né, do que é real e do que é possível ser feito. A tomada de decisão tem que ser sempre compartilhada com o paciente, se possível com o parceiro. A oferta conjunta, já de início, já na primeira consulta, de uma orientação, um tratamento psicossexual, que, como eu falei, na grande maioria das vezes, tem esse componente psicológico associado. Nessa avaliação inicial, é aquilo que nós já comentamos, identificar e tratar as causas curáveis. Em tese, em teoria, o que é causa curável? São os traumas que levam, os traumas pélvicos que levam à estenose da artéria, lesão da artéria peniana. As causas psicológicas são causas consideradas curáveis, se for única, né? E as causas endocrinológicas. Mudança do estilo de vida, como comentei, perda de peso, tabagismo, que são importantes no tratamento. É importante orientar o paciente a isso, que ele precisa, seria interessante ele fazer e fazer o que é recomendado em termos de perda de peso, etc., porque ele vai ajudar no tratamento.
Fornecer ao paciente aconselhamento, orientações, e, se possível, ao parceiro, explicar para ele o que ele tem, qual que é a doença dele, que é um quadro benigno, enfim, e orientar esse paciente. E aí você vai passar pelas terapias, né? Que aí pode ser, como de primeira linha, como eu falei, qualquer uma dessas. Eu vou falar de cada uma, mas que de acordo com a necessidade, a expectativa do paciente, e que vai ter menos efeitos colaterais, que é mais indicado para ele. Por exemplo, o paciente que usa nitrato, ele não vai poder usar inibidor, então talvez um outro dispositivo seria melhor para ele. Bom, aí eu vou avaliar os resultados dos resultados terapêuticos, né? Em termos de o paciente estar satisfeito com a invasividade do tratamento, teve alguma melhora na função erétil, teve algum efeito colateral, qual a satisfação associada ao tratamento e se ele responde que o tratamento está inadequado. Primeira coisa a ser feita, que a principal causa de não resposta é o paciente estar usando errado o tratamento, a terapia que foi proposta. No caso, por exemplo, a terapia oral. Ele está usando uma droga original ou ele comprou paralelo, ele está usando da forma correta. Por exemplo, sildenafil você não pode utilizar com a barriga cheia após uma alimentação, porque retarda a absorção, consequentemente o início de ação, que seria de 15 minutos, vai ser mais prolongado. Se o paciente está respeitando esse tempo de início, né, de efeito, às vezes ele toma agora, quer ter relação daqui a 5 minutos, e não vai acontecer, porque, né, o paciente tem um estímulo adequado, porque não são drogas deflagradoras da ereção, são drogas que perpetuam, né, que mantêm a ereção por mais tempo, mas ela não deflagra. Então, o paciente precisa de um estímulo. Enfim, avaliar se esse paciente está usando da forma correta a medicação. Fornecer sempre aconselhamento, orientações. Nesse momento, julgar se é possível, se julga ser feito associar o tratamento com terapia intracavernosa, enfim, ou mudança de tratamento para outras formas de tratamento. Se esse paciente mantém com a resposta inadequada, e aí eu posso utilizar a prótese. Em pacientes com disfunção grave definitiva, por exemplo, cirurgia pélvica, que não foi palpado os nervos, cirurgia causas neurogênicas ou causas traumáticas, eu posso já de cara recomendar a esse paciente a prótese peniana. Não precisa passar pelas etapas todas, não. Então, do tratamento, novamente, identificar e tratar as causas curáveis, mudança dos hábitos de vida, aconselhamento, psicoterapia sexual. Se possível, abordagem ao casal. Que seria a primeira linha de tratamento, né? Que uma das opções de tratamento hoje, atuais, é os inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Como eles agem, né? Como eu falei, se tem a ereção, ela precisa de um estímulo, né? Um estímulo sexual. Esse estímulo sexual, como eu falei, eu expliquei lá naquele processo fisiológico, aumenta a concentração de óxido nítrico, que por sua vez ativa o GTP, na forma ativa dele de GMP cíclico. O GMP cíclico que causa o relaxamento do músculo cavernoso e, por sua vez, a ereção. Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, ele inibe essa enzima, fosfodiesterase tipo 5, que inativa o GMP cíclico. Portanto, deixa eu só tirar esse aqui que está na minha frente. Ele inativa o GMP cíclico na forma 5-GMP. Então, quando você inibe a inibição, né, você inibe a inativação do GMP cíclico, você aumenta a concentração do GMP cíclico e, consequentemente, aumenta o relaxamento e o tempo de ereção. Nós temos, pelo menos no Brasil, esses 3 principais utilizados. Eu achei esse quadro melhor do que o que estava no guideline, então mais fácil de entender. Eu usei ele. Mas tem também o Avanafil, que ele no guideline traz também. O que observa, eu não vou falar de cada um, vou falar de uma forma geral, é que eles têm perfil farmacocinético bem semelhantes, né? Exceto a tadalafila. A tempo de meia-vida, aqui, ó, de 4 horas sildenafil, 4,1 vardenafil, 17,5 tadalafila. Tá, então, ó, eu já falei do algoritmo todo, né? Dos resultados inadequados, avaliar, tratamento que eu comentei de cada um e a função dos inibidores da fosfodiesterase, como eles agem. Ok? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Várias, mas pode continuar. Tá. Bom, os inibidores da fosfodiesterase, como eu falei, são os 3 principais são esses. Sildenafil, vardenafil, tadalafil, aqui no Brasil estão mais disponíveis, né? Tem o Avanafil que o guideline traz também. O que observa é que cada um deles tem uma seletividade diferente para as fosfodiesterases tipo 5, e é o que vai determinar muitos efeitos colaterais.
mas o perfil farmacocinético é semelhante entre todos. Entre todos não, exceto a tadalafila, que é um pouco diferente. O meia-vida da sildenafil de 4, tadalafila 17,5. Isso é importante que ela é utilizada como terapia diária, né? O tempo em minutos, né, para atingir a concentração máxima é de 60 minutos da sildenafil e 120 para a tadalafila. Então, isso é importante para o paciente que você vai indicar, quanto tempo depois você vai tomar a droga, depois de ter ingerido a droga, quanto tempo depois você pode ter com efeito. Início de ação, aqui, 30 minutos, 12 para sildenafil. É importante você ter ideia também que isso é um tempo médio, né? 12 minutos, não é cronometrado, dá 15 minutos, beleza, tá ok. Então, o paciente pode tentar uma, duas vezes, com um tempo próximo a esse, achar que não deu, e considerar que ele está não respondedor, e não é bem assim, né? A duração do efeito de até 36 horas da tadalafila e de 12 horas. Então, os estudos que fizeram dessas medicações, fez comparando ela com placebo. E todos foram efetivos, com grau de evidência alto, com nível estatístico adequado, que tiveram melhor em relação ao placebo. Então, são todas com efeito excelente, tanto em 3, 6 e 12 meses, onde foram avaliadas. A Vanafil também. E todos têm efeitos colaterais bem semelhantes. Passou o slide? Sim. Tá. Os efeitos colaterais de todos também são bem semelhantes, são toleráveis na grande maioria das vezes, são principais relacionados ao efeito vasodilatador deles. Cefaleia, rubor, dispepsia, congestão nasal. São os principais que têm em comum de uma forma geral. O que a gente observa é que o Avanafil, que é o mais recente, na Europa, ele é o que causa menos efeitos colaterais, justamente por ser mais seletivo da fosfodiesterase tipo 5. Assim como o Vardenafil também. Desculpa, Tadalafil. Uma coisa importante é a alteração na visão anormal. A visão pode ser ou perda parcial ou cegueira total, que ocorre principalmente com o sildenafil. E também pode acontecer com o vardenafil. Com a tadalafila e com a vardenafil, não. Por quê? Porque ele inibe a fosfodiesterase tipo 6 que tem na retina e pode dar neurite óptica. Pode ter alteração auditiva também por essa mesma não seletividade da fosfodiesterase. E o que é mais comum para o tadalafil é a dor muscular. Então, você tem a ideia de que a maioria dos efeitos colaterais são toleráveis, iguais para todos, e que diferem muito a alteração é a cegueira e a dor muscular. A dor muscular para o tadalafil e a cegueira principalmente para o sildenafil. E essa alteração de visão, ela dura o tempo de ação da droga ou persiste por mais tempo? É reversível. Nossa. Mas ele fala que é raro, né? Menos de 2%, mas mesmo assim eu achei... Mas pro tanto de gente que usa, eu não acho tão raro assim, não. Pois é, eu fiquei meio assim. 2% é muito. Eu acho, o que é mais seguro nesse sentido é o tadalafila e o avanafil, né? Tem um efeito nisso aí. Mas eu nunca vi ninguém comentar, achei estranho, está no guideline, mas eu achei estranho que eu nunca vi ninguém comentar isso em aulas, alguma coisa, como algo importante, assim. Então, eu não sei se na prática tem muito isso. Uma outra coisa do guideline é a questão de estratificação de risco, que aí ele traz para a responsabilidade do urologista, né? Fazer essa estratificação no paciente antes de você prescrever. Porque o paciente, como eu falei, que vai lá procurar com disfunção erétil, é um paciente que tem múltiplas comorbidades. E como eu falei do risco cardiovascular, e sempre o paciente pergunta, eu tenho remédio de pressão, tomo remédio de pressão, eu tenho isso, tenho aquilo, eu posso usar? Porque existe uma coisa aí, né, que remédio causa infarto, que mata, pelo menos os pacientes perguntam muito isso. Então, você vai estratificar o risco do paciente o risco é para a relação sexual. Se ele tem condições de exercer esse tipo de exercício, né? Aí você vai estratificar, eu não vou falar de todos, mas assim, por exemplo, paciente de baixo risco é um paciente assintomático, com menos de 3 fatores de risco para doença cardiovascular. É um paciente que tem angina leve ou estável e que já foi avaliado ou está sendo tratado. O paciente, mesmo com infarto anterior, ele pode tomar com baixo risco, se esse infarto for não complicado. O paciente com insuficiência cardíaca de NIRA 1 ou 2 também pode, que já foi revascularizado com sucesso também pode, hipertensão controlada pode, doença valvar leve também pode. E aí, dependendo dos fatores de risco e da intensidade dessas patologias, ele vai ser classificado como risco intermediário ou alto risco. O risco baixo está autorizado a tratar, você pode iniciar o tratamento, inclusive com drogas sistêmicas, que é o oral no caso, né?
O risco intermediário, o risco alto risco, você não pode, você tem que indicar para o cardiologista antes, e não é aconselhável ter relação sexual, né? Muito menos tratar. O risco intermediário, você pode prescrever e vai ter que ser conversado com o paciente, que ele tem um risco intermediário, mas que é autorizado, mas na prática você pode ser encaminhado para o cardiologista que se respalda. Bom, então tem essa relação muito próxima com as doenças cardiovasculares, né? O uso da medicação, aqui não da doença, o uso da medicação não há aumento do risco de eventos cardiovasculares. Então, em um paciente que é seguro, baixo risco, você pode usar tranquilo, não ocorre aumento de infarto, de AVE, de morte por doença cardiovascular. Houve já alguns estudos nesse sentido e todos comprovaram que o risco de morte no paciente baixo risco ou intermediário que usava o sildenafil ou tadalafila é igual a um paciente outro que não usava. Depende mais das comorbidades dele. O risco maior é de hipotensão arterial, principalmente em pacientes que já usam mais de um antihipertensivos. E a contraindicação absoluta é para quem usa nitrato, né? Como eu falei lá nos efeitos colaterais, a perda auditiva também pode ocorrer, e é mais comum também com o sildenafil, também pela não seletividade, mas ele fala que esse é muito raro mesmo. Mas mesmo assim, continua sendo 2 vezes mais comum em pacientes que usam fosfodiesterase tipo 5, inibidores da fosfodiesterase tipo 5, dos que não usam. E o uso diário. O uso diário mais comum de se utilizar é o tadalafila de 5 mg, pelo seu efeito farmacocinético, de ter uma meia-vida alta, né, de até 16 horas. De uma forma geral, eles são bem tolerados, são eficazes também. Não há diferença em termos de eficácia em você usar ele diário e você utilizar sob demanda, eficácia semelhante. É indicado para aqueles pacientes que querem tirar ou remover o fator temporal da relação sexual. E também não há benefícios adicionais, como falavam de proteção endotelial, uso de fosfodiesterase tipo 5, contínuo, não há esse efeito. Não, na verdade, não foi comprovado. Foi comprovado em animais, mas em estudos em humanos não houve esse benefício adicional de melhora endotelial. Então, qual o PDE5 utilizar? Não se sabe, né? Você vai ter que ver com o paciente o que ele quer. Por exemplo, um paciente que é mais jovem, que quer uma questão de potência melhor e mais rápido, provavelmente o sildenafil seria melhor. O paciente que é mais difícil a tolerabilidade pelos efeitos colaterais, talvez o tadalafila seria melhor. O paciente que tem muita dor muscular que não altera o tadalafila, vardenafil. Enfim, vai ter que ser discutido e visto de acordo com as necessidades do paciente e o que ele tem. E quem são os não respondedores? Quando você define o paciente que ele não está respondendo às medicações? Na teoria, em estudos, é feito um paciente que ele usa corretamente, você viu que ele está usando, viu assim, foi conferido através daquele algoritmo lá que ele está usando a droga certa, no tempo certo, respeitando o tempo certo, fazendo o estímulo antes de ter ereção, para ter ereção, por pelo menos 6 vezes. Porque às vezes ele está usando errado, né? Está usando correto e para de usar, não quer mais. Então, o paciente que usa 1, 2 vezes não funciona, dificilmente ele vai querer usar mais outras vezes. Mas na teoria deveria ser por pelo menos 6 vezes para definir um paciente como não respondedor. Existem outras terapias que são oferecidas. A terapia intrauretral, que é o alprostadil, que é uma prostaglandina. Pode ser o uso tópico ou o uso intrauretral. O uso tópico, ele descreve como uma parte, como se fosse um creme, um gel, que é colocado no meato. E o intrauretral é esse dispositivo aí que você coloca no meio da uretra. Foi o primeiro tratamento não invasivo para disfunção erétil. Tem uma eficácia menor que as injeções intracavernosas. Porém, já induz ereção em torno de 10 minutos depois. É indicado em pacientes que são temerosos à injeção intracavernosa. Eu vi um comentário uma vez, numa aula que teve sobre isso. Eles falaram que isso é balela, né? Que não existe isso mesmo, não. Porque não existe uma circulação que liga diretamente a uretra no corpo cavernoso. Então, consequentemente, você não vai ter essa absorção direta para o corpo cavernoso e ter esse efeito nesse tempo. Quando você coloca a prostaglandina aqui, ela é absorvida via sistêmica, ela é metabolizada. Então, quando ela chega aqui, já tem uma concentração muito menor quando chega novamente ao corpo cavernoso. Ela pode até ter algumas colaterais aí que ligam, mas não que levaria essa concentração toda nesse tempo todo. Então, o que eles dizem, quem é especialista nessa área, dizem que não usam, né, de uma forma geral. Não conheço, pelo menos a última vez que eu perguntei, ninguém usava. Eu dei uma aula dessa há uns 2 anos atrás também aqui no Roxo. Ninguém usava. E além disso, tem muito efeito colateral
de disúria, algúria, na verdade, dor uretral, uretrorragia pode acontecer menos comumente, pelo efeito da substância sendo absorvida na uretra. Então, isso causa muita irritação local. A terapia por onda de choque é outra coisa que está muito em discussão, muita gente usa e oferece ao paciente, não tem ainda estudos que comprovam sua eficácia total. Na verdade, tem, mas com um grau de evidência baixo. Os efeitos anti-inflamatórios o uso dele é baseado nesse efeito anti-inflamatório e de neoangiogênese local, que há esse efeito. Esse efeito existe, tanto que é utilizado em outras coisas, né, na medicina, de uma forma geral. Porém, e aí ela é proposta para pacientes com doença vasculogênica pura e leve, por estimular a neoangiogênese ali. Os estudos sugerem que há um aumento significativo no IEF e no índice de rigidez em pacientes com doença vasculogênica leve. Porém, faltam estudos randomizados de melhor qualidade para maior confiança do uso e da eficácia. O que falta, na verdade, também é a definição de protocolo de tratamento que resulta em maiores benefícios clínicos. Um comentário que eu ouvi sobre isso que resume isso. É como se tivesse uma droga, uma medicação que você sabe que tem algum efeito, mas você não sabe a posologia dela. Você não sabe a quantos miligramas utilizar, em quanto tempo, por quanto tempo, de quantas em quantas vezes por dia ou por semana. Então, assim, por quê? Os estudos são muito diferentes. Você tem estudo que usa uma máquina, o outro usa outra, o comprimento de onda é diferente de cada estudo. Às vezes, um usa uma vez por semana, o outro usou todos os dias. E os resultados não são, assim, os estudos não são comparáveis, e aí você acaba que você não tem nível de evidência bom, com estudos de grande quantidade, grande N, para sustentar o seu uso. Então, na prática, hoje, no guideline, ela é utilizada para paciente com doença vasculogênica pura, leve, pode ser utilizada como terapia de primeira linha. O dispositivo a vácuo é uma outra forma de terapia. Ele tem o grande benefício é que qualquer tipo de disfunção erétil ele melhora, porque ele não depende do tipo. Ele faz um engurgitamento passivo do pênis quando você coloca o dispositivo e insufla. Aí você vai criar uma pressão negativa entre 100 e 225 e vai prender na base do pênis com um anel constritor. Esse anel pode ficar por um tempo máximo de 30 minutos e pode levar a uma instabilidade da base do pênis. Que é uma dificuldade também que às vezes o paciente pode ter para penetrar. A maioria dos homens descontinuam o seu uso por ser incômodo, por não ser um mecanismo nem um pouco espontâneo de ter uma ereção, por questões mais óbvias, né? E você não acha para comprar o médico mesmo, você acha nos sex shops outros que não são aprovados. Teoricamente, esse aqui é aquele médico que você não acha para comprar, você teria que ser importado. Bom, mas o grau de satisfação inicial, quando se faz a ereção, né, chega até 90%, mas a longo prazo ninguém continua. As contraindicações são pacientes que têm priapismo ou deformidades, né, distúrbios hemorrágicos também, ou que usam anticoagulantes. Pacientes que pode acontecer geralmente coisas leves, como dormência, dor, hematomas. Pode mais raramente acontecer necrose da pele, a uretrorragia, e a ejaculação ela ocorre também junto com a uretrorragia, pela compressão da uretra. Então, o paciente, na hora de ejacular, não sai pela uretra, volta para a bexiga. Ou, quando sai de forma dolorosa. A injeção intracavernosa foi a primeira terapia proposta para disfunção erétil, com a papaverina, lá em 82. Depois passou a terapia de segunda linha, quando iniciou as drogas orais. O mecanismo é aplicar uma medicação com efeito vasodilatador, lá no corpo cavernoso, diretamente. E com isso você tem a ação dela ali, ela é metabolizada ali, então tem menos efeitos sistêmicos e tem bons resultados, né? Chega a 85% da taxa de sucesso. É necessário fazer um treinamento prévio desse paciente antes, para saber se ele vai ser capaz de aplicar, se vai ter resposta, né? No consultório, antes de tratar esse paciente, prescrever para ele fazer isso em casa. Os efeitos colaterais, na grande maioria, são efeitos locais e leves, como desconforto, hematoma, priapismo. Fibrose pode acontecer principalmente com a papaverina. A infecção em abscesso e trombose cavernosa são raras, mas podem acontecer. As contraindicações são pacientes que têm coagulopatias também, as doenças cardiovasculares mal controladas e o priapismo de repetição.
Bom, as principais drogas utilizadas é a prostaglandina, a papaverina e a fentolamina. E, na verdade, o mais utilizado é a associação delas. A papaverina e a fentolamina não são mais licenciadas para o tratamento como monoterapia para disfunção erétil. Então, como monoterapia, a única coisa que tem é a prostaglandina, que é o alprostadil, a dose de 5 a 40 microgramas. Como eu falei, ela é metabolizada no próprio corpo cavernoso, então os efeitos sistêmicos são bem reduzidos. A eficácia é alta, a satisfação também é alta, tanto do paciente como do parceiro. E a taxa de abandono também é alta porque não é um mecanismo espontâneo de ereção, por causar incômodo e por o paciente querer um tratamento definitivo. Isso que eu já falei. O bimix é a associação da papaverina com a fentolamina e o trimix é a associação da papaverina, fentolamina com prostaglandina. Na prática, é talvez o mais utilizado. Então, a eficácia é boa. O racional dessas medicações é que você usa baixa dose de cada medicação, consequentemente, você diminui os efeitos colaterais de cada dose e os efeitos são sinérgicos, você potencializa, então, os efeitos. E a grande dificuldade é que, não é dificuldade, mas o efeito contra é que não existe preparação industrializada. Você tem que mandar o paciente na farmácia de manipulação fazer essa medicação. Em pacientes não respondedores ao trimix, ou que não tem uma resposta eficaz, pode salvar em até 31% dos casos associando uma droga oral junto com o trimix. Porém, tem que ser bem estudado qual paciente você vai indicar, porque você potencializa também os efeitos colaterais. Mas, assim, ele ainda é uma opção para pacientes principalmente pacientes jovens, sem tantas comorbidades, ou sem comorbidades, né? Outros estão em testes ainda, que eu não vou falar, o peptídeo intestinal vasoativo, estudos com células TROM, que são efeitos que ainda não se tem estudos para recomendar o seu uso. Cirurgias, basicamente você tem a prótese e a cirurgia para vascularização, né? Essa aqui é indicada apenas, a vascularização, apenas em pacientes que têm história de trauma pélvico ou perineal, com a taxa de sucesso relativamente alta, de 60% a 70%. A estenose deve ser confirmada antes, por aqueles testes que eu comentei anteriormente, e também a disfunção veno-oclusiva deve ser confirmada ou excluída através desses exames. Mas tem uma resposta boa com esse tipo de paciente. As próteses são esqueletos artificiais que ajudam a manter a ereção do pênis. Ela é indicada para aqueles pacientes que foram refratários à terapia farmacológica ou que querem já de definitivo, um tratamento definitivo logo de cara, ou aqueles casos que eu citei, né, um paciente com lesão pós-prostectomia, por exemplo, com lesão de nervos, e você já pode indicar. Independente da indicação, o implante de prótese tem um dos maiores índices de satisfação. Ele até 100% dos pacientes e em até 95% dos parceiros ficam satisfeitos com a prótese. Existem dois tipos de próteses, as maleáveis e as infláveis. Qual utilizar? Depende da experiência do cirurgião em colocar aquele tipo de prótese, anatomia do genital, a habilidade manual do paciente, porque as infláveis depende dele insuflar, né? Depende dele apertar um dispositivo, se ele vai ter essa habilidade manual de fazer isso, senão seria mais recomendado a maleável. E também, com certeza, não menos importante, aspectos financeiros, que as infláveis, somente aqui no Brasil, né? As infláveis têm um custo muito mais alto. A maleável, com certeza, é a mais utilizada. Ela consiste em uma haste de silicone, no centro tem uma cordoalha metálica que dá a rigidez necessária para a penetração, e a abordagem dela para implante é a abordagem geralmente via penoescrotal. A inflável tem a de 2, que é essa de cima, e tem a de 3 volumes. A de 2 volumes, ele ocupa no mesmo local o reservatório e a válvula. Essa aqui é de 3 volumes com reservatório e aqui com a válvula. A implante geralmente é por abordagem via penoescrotal ou as duas, né? As complicações, geralmente é perfuração. O que se faz perfuração? Quando é perfuração de uretra, proximal pode-se fazer rafia e continuar o procedimento se for uma lesão pequena. Mas geralmente qualquer outro tipo de lesão uretral, médio distal, ou de septo, ou de túnica, o recomendado é parar o procedimento e refazer em um segundo momento pelo risco de extrusão. As complicações precoces incluem edema, hematoma e dor, que deve chamar atenção se persistente por muito tempo para infecção.
no caso dor e edema. E as complicações mais tardias incluem a extrusão, a fibrose do corpo cavernoso e as falhas mecânicas relacionadas à própria prótese, que são a minoria dos casos, né? E relacionadas de 3 volumes. A infecção é outra complicação importante, que a gente acaba, talvez é a que a gente mais vê aqui no hospital, quando ao ver, né? 2 a 3% dos pacientes, a principal bactéria é o Staphylococcus epidermidis. A clínica, como eu falei, é dor e edema prolongado e a secreção mais obviamente, né? O tratamento é retirar toda a droga, antibiótico, drenar a ferida e nova prótese em 3 a 6 meses. Em alguns casos é permitido e existe recomendação de se fazer o procedimento de resgate, com a taxa de sucesso alta, de até 84% dos pacientes. Você vai remover todo o material infectado, vai limpar todos os locais onde que tinha prótese com solução antisséptica e bactericida, que inclui a gentamicina, vancomicina, betadina, enfim, essas que estão escritas aí. E vai fazer no mesmo tempo cirúrgico o novo implante. E manter esse paciente por antibiótico oral por 30 dias. Ele recomenda o Bactrim, mas vai depender do perfil de resistência do paciente. É contraindicado fazer esse procedimento em paciente onde a limpeza é difícil, né, ou é remota, em paciente que é imunodeprimido, ou que está séptico ou em cetoacidose, em que há também necrose de tecidos, como pênis ou erosão bilateral dos cilindros para fora fossa navicular. Tirando essas contraindicações, pode ser feito utilizando esses critérios aí. Bom, então, resumindo tudo que nós falamos, para finalizar,